Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais completa dentro de duas energias, de você e da pessoa amada, da pessoa do seu coração, tá certo? Isso pode ser em relação a um relacionamento, realmente, né? Então, um namoro, um casamento, ou uma pessoa que você gosta e se relaciona, mas vocês ainda não têm um rótulo definido, ou uma dinâmica, tá? Qual que é a diferença do relacionamento para dinâmica? Uma dinâmica não é o que a gente espera dentro de uma troca com uma pessoa, tá? Não é um local onde a gente tenha a troca do diálogo, a conversa, não que vocês não conversem, mas isso não é recorrente, né? Isso não acontece de maneira satisfatória, construtiva e estruturada, tá bom? Então, digamos que a questão da dinâmica é, infelizmente, o relacionamento não satisfatório, né? Quando a gente tem uma relação com uma pessoa, mas aquilo está enfrentando alguma dificuldade, não se tem abertura emocional de algum dos lados ou de ambos os lados para aquilo se identificar, tá? Da maneira que for, mesmo que não seja necessário os rótulos. A gente sabe que esse tipo de troca acontece, então por isso que eu vou trazer para vocês aqui essa abertura dentro da questão ou de relacionamento ou de dinâmica, para que isso possa auxiliar no processo de clareza e de consciência individual de vocês e posteriormente para que vocês possam levar isso para dentro da troca, ou se não for possível, né, esse aprendizado mútuo, que vocês consigam tomar o aprendizado de vocês e ter um direcionamento mais equilibrado na questão de romance, de afeto na vida de vocês, tá certo? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui a leitura, a gente vai abrir tanto o seu lado quanto o lado da pessoa também. Então eu vou tomar um pouco mais de espaço aqui na mesa para eu conseguir colocar todas essas cartas. E já embaralhei aqui, mas eu peço o direcionamento da espiritualidade para que ela auxilie agora nessa tiragem para trazer clareza, para trazer um aprimoramento maior sobre a perspectiva e que você possa se sentir mais tranquilo, tranquila com essa leitura também, que seu coração fique mais abraçado, você sinta esse afago do lado daí, tá bom? Então vamos iniciar a leitura, por gentileza. Primeiro com o lado da pessoa, pensamentos. Sentimentos. Ações. Mudando a energia, agora a gente vai pro lado de vocês. Me torna um canal aqui, meus anjos, meus guias, direcionem a leitura para uma mensagem clara e específica. Ao lado do consulente, pensamentos. Sentimentos. Ações. Só um minutinho.
depois a gente vai clarificar a energia entre as duas pessoas, tá? Então aqui, pessoal, iniciando a abertura das cartas, do lado da pessoa, mentalmente, os pensamentos dessa pessoa, ela tá num momento de descanso, de verificar, de observar, de descansar sobre a situação de vocês a respeito do que aconteceu ou do que vem acontecendo, tá? É o momento de pensar sobre todo esse processo que vocês vêm vivenciando. Principalmente pensar sobre estruturas que vocês podem ter criado ao longo desse tempo, né? Por mais que vocês não tenham um relacionamento, uma coisa concreta construída, mas o que foi trazido como as bases da relação está sendo observada por essa pessoa, tá bom? Ela está avaliando esse processo. Pode ser que vocês tenham recentemente passado por uma dinâmica mais significativa, para alguns casos até exaustiva, e esse momento ele está sendo crucial para essa pessoa interiorizar o que aconteceu, absorver as perspectivas necessárias e tirar os seus aprendizados, as suas lições, tá? Já no sentimento dessa pessoa que é diferente, tá? As emoções, elas são geradas automaticamente, como se fosse instintivo do nosso corpo. É uma reação corporal, né, emocional que a gente tem diante de uma situação. Já o sentir é a adaptação que a gente faz em relação a essa emoção, né? E aqui a gente olha para o sentir da pessoa. Nesse sentir, essa pessoa, ela se colocou numa situação um pouco, primeiro, desconfortável, desfavorável, que traz um pouco mais de movimentação mental, mas ao mesmo tempo também um pouco de exaustão mental, tá? Então, talvez essa ação do pensar que a gente estava comentando nos pensamentos dela sobrecarregou um pouquinho os sentimentos, está fazendo com que ela sinta de uma maneira sobrecarregada, né? A gente sabe que o excesso de questões mentais favorecem para esse estresse maior. E ela tá numa maneira de sentir, de se colocar, de se colocar a sentir de uma maneira um pouco em teste, mas não é exatamente essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Ela não sinto que ela tá favorecendo tanto o sentir aqui, tá? Honestamente, a gente tenta... Depois eu vou clarificar, tá? Mas de primeiro impasse, eu tenho a sensação de que ela tá um pouco amarrada nesse sentir. Por mais que não seja uma coisa da manipulação dela, até quem sabe, eu sinto que é uma exaustão mental que leva a esse sentir aprisionado, entende? Mas essa pessoa, de alguma maneira, ela tá buscando clareza, tá? Algumas coisas estão invertidas, então alguns critérios dela estão invertidos. Por mais que ela busque clareza, busque tranquilidade, que eu sinto que ela tá tentando fazer isso tá muito mais na raiz, na base, tá invertido, sabe? Esse dependurado tá me trazendo essa sensação. Essa tranquilidade tá sendo buscada na base, então assim, na matéria, na vida dela, ela tá tentando se sentir tranquila, fazer ações, quem sabe, pra isso. Mas na cabeça dela ainda tem um estresse grande, entende? E isso diz muito sobre a personalidade dela, tentando se localizar na situação. Já nas ações dessa pessoa, ela provavelmente pode ser uma pessoa que, se vir a ter uma comunicação com você, se vocês forem se conversar, ela vai ter atitudes um pouco mais lógicas, racionais, mas de não todo mal. Talvez não seja uma lógica nociva, né? Uma lógica que traz muito cortante, algo que possa vir a machucar vocês. Depois a gente vai continuar clarificando e vai entender. Porque, na verdade, ela tá buscando agir de uma maneira equilibrada. Então, ela tá buscando entender as emoções e também a parte racional dela para tomar essas atitudes, tá? Mas também a postura da justiça, ela é sempre muito
direta, né? Muito eficaz na posição que tem. Então fica difícil você tentar remediar. Ela é remediadora, tá? Mas fica difícil você lidar com uma pessoa que tá tendo atitude da justiça. Não que isso seja negativo, tá? Mas é como se fosse uma situação quando a pessoa se coloca que é mais complexo você fazer com que ela mude de ideia. Então eu sinto essa pessoa também um pouco rígida nesse sentido, tá? Agora, indo para a energia de vocês. Aqui eu já tô vendo uma energia um pouco mais tranquila, mas também talvez um pouco mais melancólica. Nos pensamentos, vocês estão lidando muito com a primordialidade de vocês, sabe? O que é mais primordial da existência. O que tá lá no plano astral, cósmico, subconsciente. Então, é um processo mental que vocês entram em contato com situações que pode causar até uma provação para vocês da maestria que vocês têm em lidar com assuntos mais densos, tá? Aqui tem vocês dentro de uma situação mental passando por uma travessia que pode ser até um processo que a gente chama, mas não é, tá? Vou usar só como exemplo da noite escura da alma, mas não é esse caso aqui, porque não é tão profundo quanto esse processo do autoconhecimento. É mais uma etapa, na verdade, né? É entrar em um caminho, fazer uma travessia por um lugar onde vocês estão descobrindo algumas águas internas de vocês que estão muito ligada a... pode estar ligada à sexualidade, pode estar ligada a apegos, pode estar ligado à excentricidade, não só a questão negativa, tá? Da carta da lua, mas quando vocês entram numa linha de pensamento da lua, vocês veem todas as coisas mais intensas, até nocivas de vocês também, mas vocês encontram qual que é o caminho da equalização, né, do brilho disso tudo? Qual é qual a luz da lua que reflete o sol de vocês e que traz essa luz no fim do túnel? Já os sentimentos de vocês, eles estão bem concretos, bem estacionados, bem construídos. Eu vejo vocês bem identificados com questões emocionais equilibradas, então é de uma valia grande isso aqui. Principalmente nesse momento de passar pelo aspecto da lua no sentido da mente, né, nos pensamentos. Então isso aqui é um auxílio grande para que vocês façam esse processo. Eu vejo vocês muito certo do que vocês querem emocionalmente, então isso é bom. Consequentemente, isso traz para vocês atitudes de escolha. É muito bom aqui que eu não vejo vocês aprisionados. E também não vejo, pelo menos até o momento, que vocês vão estar em dúvida. Na verdade, vejo vocês bem direto a tomar escolhas. Isso é muito favorável. Isso promove também a relação, tá? Ou com essa pessoa, se for desenrolar de vocês, ou com outras parcerias românticas, mas também afetivas de maneira geral, porque vocês também estão podendo se conhecer com esse processo da conexão para entender como que vocês navegam na vida como um todo, tá? Então, um aprendizado de autoconhecimento que óbvio que não vai ficar só dentro da relação, vocês vão poder levar com vocês também para a trajetória individual de vocês. Vamos lá. Por favor, energia do ser humano. Clarifica o 4 de espadas.
pensamentos, mesmo que essa pessoa esteja fazendo esse processo de observar, né, todo o enredo e tirar as suas respostas necessárias para a sua trajetória individual e para a conexão, ela tem um aspecto de pensar de uma maneira ainda jovem, né? Não vou dizer imatura, não vamos olhar para as pessoas, para situações de maneira a julgar se elas são imaturas ou não. Cabe a gente a escolher as pessoas que estão na nossa realidade. Essa é uma tiragem um pouco mais séria, pelo que eu vejo aqui, que traz um pouco mais de informação de responsabilidade afetiva por si e pelo outro, tá? Esse 9 de ouros me fala isso também, me fala dessa pessoa fortificando a ideia dos ideais dela, tá? Na mente dela, da individualidade dela. Então, por mais que ela seja um jovem aprendiz, né, digamos assim, ela tem muito jus ao que faz sentido dentro do desenvolvimento individual dela. Então, eu sinto sim essa pessoa até o momento mais desconectada de vocês e vivendo o desenvolvimento dela. A gente vai continuar abrindo aqui, a gente vai chegar no final para entender também a conexão, né? Mas é sempre interessante que a gente tenha primeiro esse respeito pela outra parte. Isso também garante que a gente se sinta melhor dentro da situação, mais leve, sabendo que o outro ser humano ele está ali, vivendo, se desenvolvendo, né? E é bom que a gente faça o melhor pra gente, pro outro, tome as escolhas que nos fazem bem, né? E se a gente puder também ser gentil com o outro, melhor ainda. Então eu vejo essa pessoa mentalmente até se arriscando, quem sabe, um pouco em pensamentos mais divergentes do que é de padrão dela, também se deixando levar até um pouco por uma conexão mais livre, para que ela possa ter perspectivas assim diferentes do que vem acontecendo até então na cabeça dela. Vejo ela se permitindo mentalmente a vislumbrar o sucesso de alguns acontecimentos que possam vir a acontecer. Vejo também ela muito conectada com a questão do romance, né? Eu vi muito forte aqui o planeta Vênus. Então, eu sinto que isso tá trazendo essa beleza pra pessoa. Então, é até um processo bonito, sabe, individual dela, de fazer essa autobusca mental e tá se abrindo. Então, não sinto que isso aqui é algo que afeta vocês, que vocês precisem se preocupar, que possa ser nocivo. Na verdade, vejo a individualidade dela acontecendo de uma maneira sadia. Olha, infelizmente o 9 de espada virou. Alguma mensagem ele tem, né? Talvez sim um pouco de preocupação, tá? Não digo que essa pessoa vem a mensagem aqui, né? Pulou. Vocês viram? Essa pessoa pode sim estar preocupada com algumas coisas, né? Tendo algumas noites bem pensativas, tendo alguns lampejos de dificuldade em alguns momentos, não estar estável 100% do tempo. Mas ainda assim eu vejo essa leveza, tá? Não vou me preocupar tanto com esse 9 de espadas, porque eu consegui sentir a energia dessa coberta desenhada, junto com essa roupa do pajem de paus aqui desenhada, me trazendo esse floral, me trazendo essa ideia dessa juventude que tá auxiliando ela a interpretar as coisas de um lugar mais leve, não tão rígido. Entende? Por gentileza, tarô. Sentimentos. Clarifica o dependurado. Nossa, legal. Por mais que essa pessoa... Olha, eu sem querer vi o 2 de copas aqui no fundo, me foi mostrado. Nada que a gente vê à toa, pelo menos eu faço a leitura assim, né? Mesmo aprisionada, mesmo se colocando numa situação de sacrifício, de sentimentos, ela tem uma paixão por vocês, né? Então eu até vejo que ela tá se colocando nessa posição de sacrifício para entender um pouco mais profundamente essa paixão que sente por vocês. Porque ela já identificou que é uma coisa que vem de uma maneira mais
intensa, mais astral até do que ela concebia até então, né? Acho que até esse pajem aqui de paus está representando isso pra gente, né? Que ela tá futricando, assim, as informações que acontecem dentro da vida dela e entendendo um pouco mais. Pode ser que ela tente reprimir um pouco isso, tá? Pelo menos por enquanto. Essa paixão, esse tesão que tem por vocês, pode ser que ela tente conter essa situação de alguma maneira, mas não sinto que isso fique o tempo todo, que ela vai levar isso assim por muito mais tempo do que o necessário da compreensão, por esse fundo do baralho aqui que indica essas duas figuras, tá? Essas duas figuras da corte aqui de ouros. Então, no fundo, parece que é uma verificação interna para conseguir transformar algum desejo que ela tenha de colocar dentro da relação, uma intenção, e até amadurecer esse processo, tá bom? Mas essa pessoa, ela é bem jovem, tá? Se não de idade, ela é emocionalmente mais jovial, assim, nas atitudes também. Alta sacerdotisa e o rei de ouros caiu aqui. O que é essa mensagem? Falou assim pra mim que aqui a gente quer falar mais sobre as intenções dessa pessoa. Visto a carta, lá no fundo, assim, ela tá com uma vontade de ofertar, assim, pra vocês alguma coisa mais sólida, sabe? Eu acho que ela só tá vivendo o momento dela de uma maneira que tem que ser, da trajetória dela, mas eu não vejo uma pessoa totalmente irresponsável, assim, que vai levar isso pro resto da vida dela, ou que usa isso de uma maneira... Isso com certeza eu não vi aqui, sabe? Que usa da imaturidade para ganhar vantagem. Não vejo. Vejo um processo natural de amadurecimento aqui. Mas ela também lida com densidades, assim, de apegos bem que dificulta bastante a relação, tá? E isso tá tendo uma força do universo da espiritualidade para curar que não, nossa, sabe? E talvez até da própria pessoa. Mas eu vejo bastante atuação da espiritualidade para conseguir desvencilhar esses laços kármicos aqui. Porque me parece que você já tá um pouco mais livre em alguns aprisionamentos e essa pessoa ainda não. Então isso faz com que fique um pouco desequilibrada, né, toda a situação, fica diferente as pessoas. Mas vamos continuar abrindo aqui pra gente entender. Só um minutinho, pessoal. Bom, ações dessa pessoa: clarifica a justiça, seis de ouros, a imperatriz. Olha, é o que eu falei pra vocês, né, que eu acabei de comentar, do equilíbrio dentro da relação, ou do desequilíbrio que pode ser gerado por essa divergência, que não é tão notória, tá bom? Mas ela ficou subentendida na mesa, da liberdade de vocês e da não tão liberdade dessa pessoa. Nas ações dessa pessoa, ela vai trazer uma ação, uma atitude justa e equilibrada, com certeza, tá? 6 de ouros com a justiça, ela não vai ter uma atitude pra lesar nenhum dos lados. Ela tá sendo inteligente com essa situação.
E ela também tá trazendo amorosidade para tudo isso, nutrição. Então, independente do desfecho, eu não vejo ela assim, agora, pelo menos nesse momento, fazendo nenhuma oferta muito direta e assertiva. Mas pelo menos ela tende a trazer para a dinâmica ou para a relação de vocês uma coisa mais bem estruturada, mais realizada no campo da maturidade, mais realizada no campo do cuidado, mais realizada no campo das trocas, entendeu? Fazendo os ajustes necessários, se colocando numa posição de justiceiro perante as divergências que vêm acontecendo na dinâmica de vocês, tá? E mais uma vez eu vejo esse astral dessa pessoa, então tá bem interessante aqui que bom que ela tá passando por esse processo não de uma maneira pesada, ela tá conseguindo se divertir com isso, ela tá tendo aceitação do desenvolvimento próprio de uma maneira mais gostosa, mais proveitosa, não tão sofrida, tá? E tem planejamentos dessa pessoa, tá bom? Mas também é um pouquinho, tem os aspectos dela, né? Leva um tempo para ela conseguir equilibrar o aspecto individual dela e colocar isso dentro da cabeça dela de uma maneira sadia, sabe? Talvez o que conte muito aqui na questão é a pessoa tentar se entender para depois entender a situação. Isso demanda um processo, né, de disruptura de conceitos e até de ações. Vamos para a energia de vocês, mudando a energia. Clarifica, por gentileza, a lua nos pensamentos. Aqui, nos pensamentos, vocês estão lidando muito com as questões que já foram grandes desejos de vocês. Até nos investimentos que vocês fizeram dentro dessa relação, nas coisas que vocês se dedicaram, no processo de espera que vocês têm em relação a essa conexão. Ver algumas coisas que até, quem sabe, assim, passaram do ponto e não puderam ser aproveitadas profundamente. E isso tudo tá conectando vocês com o subconsciente, então tá trazendo algumas mensagens que são importantes para vocês compreenderem um pouco mais aspectos do baú de vocês, sabe? Do baú de memórias, do baú de ideias que vocês carregam acerca de relacionamentos, das trocas. Então vocês vêm passando por esse processo de verificar esses acontecimentos, verificar esses plantios que vocês tiveram com essa pessoa ou com outros, e isso está sendo trazido por uma energia de calma, mas também uma energia de criatividade muito grande. Então vejo vocês tendo que se deparar com o resultado que vocês veem internamente, do que gerou para vocês dentro da psique de vocês, colocar dedicação, colocar a energia criadora de vocês nessa situação. Vocês vendo como isso reverberou para vocês, tá? Para compreender o caminhar dessa situação, mas também para compreender os finais, tá? O quanto que isso pode ter, quem sabe até machucado vocês, o que machucou vocês, tá? Como machucou vocês, mas também vejo vocês se responsabilizando por isso, não vejo vocês em um lugar de vítima, vejo vocês colocando luz para esses aspectos, mesmo que ainda de uma maneira subjetiva, não tão direta, vejo vocês de alguma maneira trazendo luz para esses aspectos de dor, para que vocês consigam ter um direcionamento de caminho, fique mais claro o caminho que vocês tenham
que seguir na cabeça de vocês, sabe? Sentimentos. Emocionalmente, nos sentimentos, na verdade, de vocês, vocês não sabem muito bem o que vocês querem ainda. E vocês estão buscando, quem sabe, fazer uma mudança emocional, só que não tem rumos tão certos ainda, sabe? Dentro desse campo sentimental. Vocês podem estar se dedicando, lapidando alguns aspectos para conseguir encontrar o que é o significado da conexão para vocês, não só com essa pessoa, mas as conexões no geral. E isso pode gerar um conflito de sentimentos, tanto dentro de vocês quanto em relação ao que vocês sentem pela outra pessoa. E isso está trazendo um movimento de mudança, tá? Com certeza vocês vão passar por um movimento de mudança emocional, de ressignificar esse relacionamento aqui, ressignificar a importância dessa pessoa. E enquanto eu estava tirando as cartas, eu queria ressaltar uma coisa para vocês, né? Eu me sinto mais lógica dentro dessa tiragem. E o que eu observei aqui? Que a gente não tem copas, né? Espadas, paus, paus. Dourado, justiça, ouros, 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 paus. Entendeu? Por enquanto a gente não tem copas. A carta mais romântica aqui é dos enamorados, né? E a doçura aqui um pouco da imperatriz. Então, são duas pessoas que, assim, emocionalmente, elas têm paixão pela outra e elas têm ideias até interessantes de construção de relacionamento, mas eu não vejo essas pessoas ainda no campo do amor, entende? Se entregando. Não estou dizendo que não tem amor, mesmo porque eu não tô vendo ódio e questões dificultosas aqui na mesa. E se você tá vendo isso aqui para uma pessoa, provavelmente você tem um sentimento por essa pessoa, e se isso é uma relação, ou até, quem sabe, uma dinâmica, mesmo que não tenha toda essa troca, a outra pessoa pode ter um sentimento por você. Mas não vejo vocês usando isso, sabe? Se vocês realmente se amam, isso ainda não tá tão iminente dentro da situação que vocês têm, sabe? Vejo paixão da outra pessoa e vejo também um pouco de conflito em relação a essa paixão do lado de vocês, pra tentar equalizar isso dentro do campo prático das coisas. Ações, os enamorados. Quase voou 8 de espada. Aqui, legal, o sol no fundo do baralho. Mais uma, por gentileza. Aqui eu vejo vocês escolhendo a sabedoria de vocês, tá? Então, a ideia é que vocês construírem de felicidade, de família, de conexão, de amorosidade, de nutrição, do que é uma coisa que alcança os objetivos, que contemplam a maneira com que você quer ver os sentimentos dentro da sua realidade. É por esse caminho que você vai escolher, tá? E com muita sabedoria. Vocês estão com uma escolha muito equilibrada, porque vocês estão olhando para vocês, tá? Mesmo que pode ser que haja, assim, uma finalização em relação a alguma questão da dinâmica da relação, ou da conexão em si, entendeu? Mas nada que não seja para trazer uma verdade de vocês, tá? Uma verdade. Aqui eu sinto até, agora veio um pouco de tristeza, tá? Um pouco de melancolia com essa informação que eu tô passando, mas não precisa se sentir assim, porque
a vitória, entendeu? Se ainda não há uma coisa satisfatória e que tá tudo bem entendido, é porque ainda não terminou. Então, vá vivendo o processo sem ansiedade, com a sabedoria que habita dentro de você, mas você já tá bem embasado a escolher pela sabedoria, sabe? E escolher pela sabedoria de um amor, de uma coisa realmente gostosa para você. Agora, para finalizar a leitura, pessoal, eu vou clarificar a energia entre as duas pessoas. Por gentileza, sobre o desenrolar dessas duas pessoas, a energia entre as duas pessoas que a gente tem para dizer. Suspense. Vi um aço de copas, quase. Quase? Por que um quase? Energia entre as duas pessoas. Uma movimentação amorosa. Olha, gente, que legal. Eu tinha comentado do Copas, né? Vou retomar aqui. Saiu 10 de Copas na atitude de vocês. Então, eu vejo vocês trazendo amorosidade para a relação. E eu vejo também uma movimentação amorosa. Não precisa ser necessariamente de vocês, tá? Não é só porque saiu Copas na atitude de vocês que vai ser necessariamente de vocês. Mesmo porque esse cavaleiro tá vindo do lado da pessoa e a gente também lê, né? E aqui um cavaleiro de paus no fundo do maço e o pajem de espadas. Então, o que indica que essa energia jovial que eu tava sentindo, talvez ela seja muito proveitosa para fazer esse movimento de reconexão. Não sinto que se vocês ficarem tão lógicos e racionais, assim, sérios, isso vai fazer as possibilidades se abrirem, entende? Mas essa movimentação romântica, ela acontece. Provavelmente vocês passem por esse processo de apuração individual de cada um e depois consigam se reconectar ou já estejam conectados e aprimorem melhor ainda depois de sair dessa etapa emocional mais rígida, né? Para uma conexão mais romântica. Clarifica o Cavaleiro de Copas. Quatro de ouros. Dúvidas em relação ao que está pegado? Algo que segura? Sinto vocês deixando algumas insatisfações de lado ainda para essa reconexão. Peraí que eu vou precisar ouvir aqui o que quer dizer com isso, por mais que eu já tenha interpretado. Aqui eles se colocam à disposição de largar alguns apegos que precisavam ser deixados para trás para ter mais estrutura física e responsabilidade por si próprio para conseguir oferecer e ofertar algo mais elevado dentro da perspectiva da realidade. Entendeu, pessoal? Então, esse é o arremate da leitura. Aqui é um super desenvolvimento pessoal de cada um para conseguir se libertar de alguns aspectos nocivos que vocês têm individualmente, tá? Ligados ao apego, a ideias de apego que não movimentam vocês, a projeções duvidosas, entende? Deixar isso de lado para conseguir ter um novo início mais interessante. E aqui é um casal bem matéria. Eu vejo vocês querendo sair um pouco da questão toda da ideia e indo mais para uma coisa realizada, realista. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você gostou, está até aqui comigo,
se inscreva no canal, deixe seu like por gentileza, isso me ajuda muito no movimento que eu venho fazendo nessa plataforma. Um beijo pra você, se quiser uma leitura particular, tem o link na descrição, e eu desejo o melhor pra você hoje e sempre. Tchau, tchau!